7 horas em ponto, 19 horas do Brasil, 23 horas da Terrinha. Vamos começar a nossa live. Live para todos os assinantes que tem o Dilo, ao Dilo. Vambora. Live para todos os assinantes, beleza? Vamos chegando aí. Beleza, Dilo? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Bora. Aí no Ô, chat eu tenho já coloquei um Word aí o roteiro do que nós vamos fazer, beleza? Que nós vamos seguir. Mas antes disso, vamos chegando aí, vamos dando boa noite. Vamos que vamos. Não tô ouvindo vocês. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver o que que acontece. Ah, não. E agora? Quem puder falar aí, me ajuda, hein? tô te ouvindo, mano. Tá me ouvindo? Valeu. Obrigado. Diego tá chegando. Enquanto vão chegando, eu já vou fazer o sorteio. Tem aqui o meu tradicional português, o sorteio dos assinantes do Instagram. Esse é o sorteio para todos que são assinantes até gratuitos, tá? Mas que estavam lá num período gratuito. Quem ganhar vai ter o nome de todo mundo aqui. Papelzinho. Vou ter o nome de todo mundo hoje mais cedo. Quem ganhar vai ganhar a raquete. Cadê a raquete? Vai daqui, hein? Comprei lá, bem maneira, hein? Raquete maneira. Tem todo mundo que entrou até dia 31 de agosto, beleza? Desde que começou até o dia 31 de agosto. Então, vou ver aqui quem vai ganhar muito rapidamente. Pegar um papel, vamos abrir. E o vencedor é, se for um português, eu vou levar aí no final do ano, hein? Porque se eu mandar pelo correio, vai chegar lá, vai ter que pagar uma taxa, é uma merda. Vamos lá. Ricardo Silva. Ricardo Silva. Ricardo Silva, você ganhou a raquete, beleza? Entrarei em contato com você mais tarde, quando acabar aqui a live. Bora. Então, agora eu vou pegar um outro envelope, que é o envelope do boné. Aqui, equipado, beleza? Tá aqui o boné. Vambora. O boné oficial que eu comprei lá na loja oficial do S-Open. Tem gravado isso daí. Vamos ver quem vai ganhar. Tem menos nomes, obviamente. Vamos ver quem vai pegar. Bora. Peguei o papel, vou botar aqui. Vamos ver quem foi. O meu é o método tradicional português, o método antigo. Bora. Tomás Gomes. Ele disse que ia ganhar. Tomás Gomes, você ganhou o boné. Você falou que ia ganhar os dois, hein? Ganhou um. Parabéns. Muito bom. Eu gosto de gente assim, que fala que vai ganhar. Tá gravado, hein? Vamos que vamos. Então, bora lá, turma. O nego tá chegando ainda, mas vamos começar. Beleza? Você consegue abrir a apresentação aí, ô Dilo? Te ouvindo. Senão eu coloco aqui. Eu vou colocar Não, aqui não também. consigo. Eu vou colocar aqui, calma aí. Mas é só um roteiro, não é uma apresentação. É um roteiro. Hum, hum, beleza. Meia meio. Já. Vai abrir. Já, já. Já abriu, né? Já. Tô vendo aí. Já, já abre. Não sei se já abriu. Já estão vendo, não? Não. Ah, já. Já. Estão vendo, né? Então vamos lá. Contexto geral. É o segundo ano da Champions. Dessa forma, né? Eles vão mudando ao longo do tempo. Eu me lembro que quando surgiu a Liga dos Campeões era só o primeiro e o segundo classificado, por exemplo, de cada país. Aumentou para quatro, e foi aumentando. Hoje é um absurdo, né? E chegaram agora a esse novo formato. Que o objetivo deles é que haja mais jogos competitivos,
durante toda a competição. O objetivo é lindo, mas nós vimos no ano passado que na prática não foi bem assim. Todo mundo caiu nessa. E eu fui um deles. Por quê? São 36 equipes, apenas 8 rodadas. É surreal. O que determina um ponto. Você vai 4, 5, sobe 4 ou 5 é, é, ranking, né, na classificação. E o que mais determinante não são os pontos, são os gols marcados e os gols sofridos. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. É impressionante. Qual é a grande vantagem? É que sabendo disso, que foi uma novidade para todo mundo, eu entendo que essa competição vai ser diferente. Os times vão ter o tal do must win desde o início. Não foi isso que nós vimos na maioria dos times. Com exceção do Liverpool, até o Barcelona jogou bem, o Arsenal, ok, mas muitos deles, ó, o Paris Saint-Germain foi no sufoco, o Real Madrid também. Eles não conseguiram se classificar entre os 8. O Real Madrid foi o 12º com 15 pontos. O Paris Saint-Germain foi o 15º com 13 pontos. Olha como é que muda. 2 pontos, então. A Juventus foi a 20ª classificada com 12 pontos. O City foi o 21º com 11 pontos. Passou com a mesma pontuação do 23º e 24º, onde o Sporting estava no meio. Ainda houve mais 2 times com 11 pontos, ou seja, foram 5 times com 11 pontos. A diferença ali foi o saldo de gols. Ok? Então, o que eu percebi ali? E onde é que a gente se deu mal? Eu entendi que o Machine ia ser muito alto. A sorte é que eu também não entrei com stake alta no início, nas primeiras 2, 3 rodadas, mas depois sim. Mas nós tivemos red nas primeiras 4 rodadas. As primeiras 4 rodadas foram red. Ah, Bruno, mas você não pegou a vitória do Liverpool? A vitória do Arsenal? Olha só, vou mostrar aqui uma coisa para você já já. Como é que está aqui já no, no, no- na plataforma. Faltam muitos dias, né? A liga vai começar dia 16, 17, 18, né? Essa primeira rodada serão 3 jogos. Mas olha só como é que é, não é tão fácil quanto a gente pensa. Paris Saint-Germain, Atalanta já está menos 1,5 Paris Saint-Germain. O Liverpool, deixa eu ver o Liverpool, com o Atlético Madrid, tudo bem. Está menos 0,75, porque é contra o Atlético Madrid. Mas você pega um. Olha o Sporting contra o Almaty, Karate Almaty, né? Que é aquele time do Cazaquistão lá. Cara, menos 2,5, isso não existe. Isso não existe. Ó, olha o Benfica contra o Qarabag, menos 1,75 FT, é tudo muito alto. E eles começaram com linhas muito altas. Esse foi o grande problema. Esse foi o grande problema de 2024 para 2025. A gente só começou a ganhar dinheiro da quinta rodada para frente. Então, esse é um aprendizado que eu vou levar agora para a segunda temporada. Tá? Com uma vantagem. Eu acho que os times não vão querer passar aquele sufoco que passaram. A Juventus foi para a última rodada. A Juventus foi para uma última rodada, ele vai chegando aí. Vamos lá. A Juventus foi para uma última rodada sem saber se ia se classificar. O, o Paris Saint-Germain, a mesma coisa. O Paris Saint-Germain ficou em quinto, tá? Em 15º, tá? Com 13 pontos. Se não vencesse, não se classificaria. É impressionante. Mas isso aconteceu. Vou colocar aqui a tabela de novo para falar para vocês aqui. Onde eu quero chegar. Ó. O Real Madrid, o Real Madrid, ele estava com, ele estava precisando. Aqui na final, calma aí. Um minutinho só. O Real Madrid, ele estava tentando ficar entre os 8, não conseguiu. Por que que ele não conseguiu? Porque deixou muito a desejar. Ele perdeu 3 vezes. Ele ganhou 5 e perdeu 3. Isso é um absurdo. Não tem a menor dúvida. É um verdadeiro absurdo. Tá? Não tá entrando aqui, calma aí. Stage, por que não entra? É um verdadeiro absurdo. Então, o que que a gente pegou? A gente pegou o seguinte. UEFA Champions League, calma aí. Um minutinho só, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. 2024, 2025. É por isso que não estava entrando. Quer ver? Final não. League Stage.
Agora vai. Olha só. O oitavo foi o Lille. Porque o Lille, ele teve 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. Só um empate já jogou ele lá para cima. Então, o oitavo, que foi que passou, foi que conseguiu passar entre os 8, o último entre os 8, passou com 16 pontos. Ok? Passou com 16 pontos. E aí, o que que eles estão pensando para esse ano? Eu fui ver lá no Opta, o Opta, né, que é a estatística oficial deles, e, e os especialistas falam, eu li numa revista inglesa, que entre 15 e 16 pontos, o time, eles estão achando que vai repetir, entre 15 e 16 pontos, o time pode conseguir se classificar, até com 15 pontos. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Por quê? Ó? Porque no ano passado, o sexto foi o Leverkusen, teve 16 pontos. O Aston Villa, 16. O Lille, 16. Eu jogo 16 para cima, 16 para 17. Ok? Eu acho que dessa vez o negócio vai ser mais competitivo, na minha visão. A mesma coisa entre o nono e o 24º, o que que acontece? Esses times, eles vão jogar entre si os 16 avos de final. Que os primeiros 8 passam diretamente para as oitavas de final. Do nono ao 24º, eles vão fazer um mata-mata extra, que é em fevereiro. Aí eu vou abrir um parênteses. Ninguém quer trabalhar em fevereiro, jogar em fevereiro. É uma novidade que ninguém gostou. Os times grandes, então. Por quê? Ainda agora, ainda mais que a maioria desses times grandes, muitos já jogaram o Mundial, não é? Agora, no meio do ano. A pré-temporada foi muito escassa, foi muito mal feita. Esse é outro ponto que a gente tem que observar. Favorecendo ainda mais que o must win vai vir antes da quarta rodada. Tá? Para quem chegou agora, depois tá gravado. As primeiras 4 rodadas do ano passado, nós tivemos regi muito por conta da má gestão, da má análise do must win por minha parte. Os times entraram sem querer, a maioria deles. Mesmo o Liverpool vencendo, o Barcelona teve 8 vitórias, 6 empates e uma derrota. O empate foi até no último jogo, já estava classificado. O Liverpool também só perdeu no último jogo, já estava classificado. Mas o handicap estava muito alto. E eu acho que esse ano teremos handicap alto também, porque nós temos muitas seleções, muitos times que estão aí pela primeira vez. Coloquei para vocês, ó. Então, saltando aqui agora para falei das projeções, né? Ó, top 8. 15 pontos, chances altas, 16 pontos, quase garantido. É o que a Opta e os especialistas falam. Eu acho que o quase garantido é o 17. Tá? Para se classificar entre o 20, não ficar no 24º, 12 pontos. O 11 pontos não é garantia mesmo. Hoje, a gente sabendo disso, cara, a gente já enfrenta o mercado de outra forma. Já vamos olhar para o mercado de outra forma. A gente já tem com o que comparar. Ano passado nós não tínhamos. Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Alguma questão até agora? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza? Quem quiser pode perguntar. Tá certo? Então, o que que nós temos que analisar? Ó, eu botei ali, ó, margem de segurança. 17 pontos o oitavo, 11 pontos o 24º. Beleza? Os primeiros 8 vão jogar, tem uma vantagem. Eles vão jogar em casa, no mínimo até as quartas de final. Depois é que vão jogar entre um e o outro. Mas o melhor classificado joga em casa. Ok? Isso é um ponto. Só que agora tem uma regra nova. Qual é a regra nova? Um pouco difícil de explicar, mas eu acho que dá para entender. Depois, quando nós entrarmos nas oitavas de final, e, por exemplo, o 15º classificado se classificou é, nas 16 de final, tá? Se classificou nas 16 de final. O que que vai acontecer? Se ele jogar contra o primeiro classificado e vencer nas oitavas de final, nas quartas de final ele vai jogar em casa, ou seja, ele vai roubar a posição do time que é o favorito. Olha que coisa interessante. Vocês entenderam? Aí, calma aí, deixa eu responder.
Vamos lá. Entenderam o que eu falei? Então vamos lá. Exemplo. No ano passado, o Liverpool foi o primeiro, com 21 pontos. Imagina que ele vai jogar depois com uns dos que ficaram entre 9 e 24, que vão jogar entre si. Digamos que o Celtic tivesse classificado e vencido o Feyenoord. E o Celtic foi o 24. Se classificou. Se tem uma zebra nas oitavas e o Celtic vence o Liverpool, nas quartas de final, o Celtic vai fazer o segundo jogo em casa. Entendem? Em casa. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. E com isso, obriga que os times, durante a fase de ligas, queiram ficar, os grandes times, não é entre os oito, é entre os quatro, para poder tentar levar isso o máximo possível para frente. Então, eles fizeram dessa forma, porque na última rodada, o que aconteceu? O Barcelona não quis saber de nada, o Liverpool também jogou com o time B. Então, eles estão tentando fazer de um jeito que os oito jogos tenham competição até o fim. Haja interesse para cada um dos times, cada um por um dos motivos, obviamente, para poderem ficar competitivos, jogos competitivos até o fim, tá? E debaixo da tabela é muito legal também. Por quê? Porque o 25º até o 36º, simplesmente, eles caem fora. Eles não vão para a Liga Europa, não vão para a Conferência League, nada. Eles caem fora. Então, o campeonato acaba por eles em dezembro, o Campeonato Europeu. E ano passado nós tivemos algumas coisas interessantes. Por exemplo, ó, o Young Boys não pontuou, o Slava de Bratislava não pontuou, o Salzburg só fez 3 pontos, o Girona só fez 3 pontos, o Leipzig só fez 3 pontos. Então nós tivemos alguns times aqui que foram muito ruins. E esse ano a tendência é termos outros times muito ruins. Como vocês podem ver aí, ó, o Copenhagen está fazendo uma campanha pífia, conseguiu se classificar, mas é pífia. O União São de Loise, lá da Bélgica, não tem uma equipe como tinha no ano passado, está estreando, tá? O próprio, o próprio Chipre tem o Pafos, o Azerbaijão tem o Karabag, não é? Então nós temos muitos times que estão indo pela primeira vez, estão indo pela primeira vez, estão indo pela primeira vez, é, e que não tem. O Cazaquistão, olha lá, o Cazaquistão. O Cazaquistão tem o Karash Almaty, né, que vai jogar com o Sport na primeira rodada. Que não tem cancha nenhuma, entendeu? Eles não têm cancha nenhuma. Então, nós temos que ter muita atenção aqui e aqui buscar algumas oportunidades, mas não irmos tudo de uma vez no início. Então, o que eu vou fazer? No mínimo, nas primeiras 2, 3 rodadas é reduzida mesmo. Tá? Eu quero fazer isso na maioria dos jogos até a quarta rodada, mas alguns times grandes, um Bayern de Munique, um Liverpool, desse nível, começarem a jogar bola, aí eu já vou entrar com o stake cheio, tá? Mas inicialmente entrarei com stake reduzida, não tem a menor dúvida disso, certo? Perguntem alguma coisa aí. Fiquem à vontade, podem perguntar. Vamos lá. Querem perguntar nada? Posso prosseguir? Outro ponto interessante, que é que pela primeira vez nós vamos ter um país com 6 times, que vai ser a Inglaterra. Eu coloquei para vocês, ó, o City, o Arsenal, o Chelsea, o Newcastle e o Tottenham. Sendo que o Newcastle e o Tottenham pela primeira vez vão jogar essa fase de liga. Isso, na minha visão, vai aumentar a competitividade. São grandes equipes que vão jogar aqui. E quando a gente pega o Newcastle e o Arsenal, o Newcastle, por exemplo, e o Tottenham, tudo bem que o Tottenham, o Newcastle não começou bem a temporada, mas vamos ver com o que ele vai jogar na primeira rodada? Aqui. A diferença é muito grande quando ele pegar esses times menores. Ó, o Newcastle vai jogar, se ferrou. O primeiro jogo contra o Newcastle é contra o Barcelona. Mas eu sei que ele vai jogar.
contra um Karabag da vida, tá? Vamos ver com quem que vai jogar. Olha o grande jogo da rodada, na minha visão. Bayern de Munique e Chelsea, dia 17. Olha o outro grande jogo. Não, vamos, cadê o Tottenham? Deixa eu ver o Tottenham. Ó, o Tottenham joga em casa com o Vila Real. O handicap menos 0,75 já está pagando 2. Olha que coisa interessante aqui. E o Tottenham começou bem a temporada. Perdeu o último jogo em casa, ok? Mas ele começou bem a temporada. Então, nesses times aqui, eu vejo grandes oportunidades, esses times intermediários, porque as linhas não vão estar muito altas e aqui a gente pode encontrar alguma oportunidade boa. A primeira rodada específica, nós vamos ter muita vantagem. Não sei se isso vai se repetir, eu procurei bastante e não encontrei, mas como é que foi no passado? Se dividia em 2 dias. Cara, muito exaustivo, terça e quarta. Dois jogos a 1h45 do Brasil, né? 17h45 Portugal, e depois os outros jogos às 16 horas do Brasil, 8 horas de Portugal. Então você consegue fazer dois jogos muito tranquilos a 1h45, só que depois você tinha cada dia 7 jogos, né? Porque são 9 por dia, no mesmo horário. É impossível. Então, dentro dos meus métodos, rodada por rodada, eu vou em busca dos melhores, eu vou em busca dos melhores jogos, tá? Dentro dos meus métodos. Nas primeiras 2, 3 rodadas, dificilmente eu entrar no pré-live, mas a partir da terceira, quarta, aí eu consigo entrar no pré-live. Aí eu consigo compensar isso daí. Mas eu vou fazer, não tem jeito, até 6 jogos nesses horários, das 16 horas, 8 horas de Portugal. É cansativo, não tenho a menor dúvida, é cansativo. Você tem que ir muito bem preparado, tá? É atenção total. No dia seguinte, a mesma coisa. Mas na primeira rodada, nós estamos com uma sorte muito grande, que eu repito, não sei se vai acontecer nas próximas. Eu vi todas, não está assim, mas a primeira está. Nós vamos ter 6 jogos na terça, 6 jogos na quarta e 6 jogos no domingo, na quinta. Porque nessa primeira semana não vai ter Europa League. Boa, boa, Jorge. Seja bem-vindo. Não vai ter Europa League. Então, eles dividiram a primeira rodada em 3 dias. Cara, se fosse sempre assim, para nós apostadores, seria maravilhoso. Seria, né? Ou será maravilhoso. Tomara que eles façam isso mais outras vezes, tá? Até porque eu acho que tem tudo para fazer na segunda rodada, porque a segunda rodada é só no dia 30 de setembro, que é quarta-feira. Não vai ter rodada de Europa League nem Conference League nessa semana. Então, fica aí no ar. Vocês vão repetir isso e vão jogar os jogos para terça-feira, alguns jogos para terça-feira. Isso para nós seria o melhor dos mundos para o apostador. Porque você ficar 6 jogos ao mesmo tempo, haja setup. Eu tenho setup, mas é uma estrutura, é cansativo demais. Tá? O que às vezes eu faço, já da quarta rodada para frente, eu faço 4 a 5 jogos, porque eu consigo encontrar oportunidade nos outros dois. Mas o importante no início da competição é a gente ver o máximo de jogos possíveis, tá? E sempre verificar como é que cada time está no campeonato, o que que ele está disputando, se ele é médio, se ele é grande, qual é o objetivo de cada time. A gente sabe que esses times pequenos aqui, como eu coloquei para vocês, eles querem aparecer, ganhar dinheiro da pontuação, né? Porque cada vez está mais alto, é 2 milhões pela vitória, né? Mais ou menos US$ 1 milhão por um empate. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro esses times menores. A gente viu, por exemplo, o sorteio do lado da equipe do Cazaquistão, quando eles perceberam que iam jogar com o Real Madrid e Paris Saint-Germain, ficaram felizes da vida, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que analisar. O que a gente tem que saber é o seguinte: é uma competição um pouco esdrúxula, eu continuo achando que é esdrúxula, porque como é que você coloca 36 equipes num jogo em pontos corridos só com 8 jogos? E nem todos vão jogar entre eles, né? É meio louco isso daí. Por isso que cada vez mais eles vão entender isso, que o saldo de gols é fundamental. Então a minha linha vai ser entrar em gols HT e quero entrar em gols FT. Fazer muito o que eu faço na Bundesliga. Se tiver ali um jogo bom, um over 2,25 ou um 2,5, entro no FT e se o jogo melhorar, eu vou para o HT. Entrar no over. A ideia é entrar inicialmente no over FT e para depois entrar no over HT. Tá? E eu quero também nesse ano que eu fiz um estudo muito grande em relação a todos os jogos que eu fiz ano passado, na temporada passada, repito, foi positiva, mas as primeiras da Champions League, as primeiras 4 rodadas foram altamente negativas. As primeiras 3 péssimas e a quarta negativa normal.
A gente só foi virar esse jogo nas oitavas de final. A gente começou a ganhar na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, mas o buraco estava grande dentro da Champions, né? Por conta que eu já falei no início. Nós não vamos cair, cometer esse mesmo erro. Vamos com calma, tá? O grande jogo da rodada, Bayern de Munique e Chelsea, não tem a menor dúvida disso. Beleza? O meu querido Bodo vai estar lá. É uma pena que os times escoceses não vão estar, mas a gente vai aproveitar isso na Europa League, porque nós vamos fazer Europa League, né? O foco hoje é Champions, mas a gente faz Europa League, Conference League. Numa semana dessa cheia, a gente faz de segunda a domingo, com sexta sendo minha folga, a gente vai fazer em torno de 50 jogos. É muito jogo. No live, é jogo demais. Tá certo? Ano passado, nós tivemos uma média de 3,17 gols na, na fase de liga, sendo que, na maioria das vezes, a linha estava no 3,25 ou 3,5 dos gols asiáticos. Estava difícil de pegar isso daí. O ambas marcam bateu 52% das vezes. A linha de cantos foi em torno de 10, 9,53, foi baixo. Para mim, tinha que ter mais cantos aqui. Foi um pouco abaixo. Tomara que esse ano seja um pouco maior. Nós, como estamos ainda, faltam muitos dias, não abriu ainda a linha de cantos, nem do ambas marcam. Tá? A linha do ambas marcam estava muito baixa, sobretudo nesses jogos grandes, mas muito baixa, muito difícil de pegar. Tá? Então, nesses jogos grandes, lá acima da quarta rodada, eles precisando, pode ser que a gente pegue, se for um Real Madrid, Bayern de Munique, por exemplo, na quinta, sexta rodada. Só estou supondo que eu não sei de cor, né, obviamente. É, pode ser que eu pegue um ambas marcam HT, ou seja, abre-se a possibilidade de pegar um ambas marcam HT também. Esses times que são ditos grandes, e que estão começando aqui a temporada, por exemplo, o Tottenham, o próprio Newcastle, como é que eles vão conseguir gerir Liga dos Campeões, competição interna, Taça da Liga, Taça do país, etc. Não, há equipes que não têm um plantel muito longo, o plantel é curto, tá? Então, é mais uma coisa que a gente tem que anotar. Porque numa competição europeia, fica muito difícil a gente extrair só a informação da competição europeia. A gente tem que saber qual é o momento de cada time. Esses times, eles têm muitos jogadores nas seleções, porque no meio disso tudo vai ter data FIFA em outubro. Vai ter data FIFA, salvo o erro, em novembro. Depois só volta em março. Mas até acabar, durante esses 8 jogos, nós vamos ter duas datas FIFA. É outubro e, salvo erro, em novembro. Imagina. E um Tottenham da vida, não precisa ser um Tottenham, um City, um Barcelona. É muito jogo. É muito jogo. Por isso é que eles cada vez estão reclamando mais. Tudo isso eu estou falando para vocês porque eu acho, mais uma vez, que o must win agora, diferente do que aconteceu no ano passado, eles vão vir desde o início, certo? Então, falei, ó, primeiras rodadas, stake reduzida, observar o comportamento dos grandes, os grandes que eu boto um Bayern de Munique da vida que começou voando a competição. Eu acho que esse jogo Bayern de Munique-Chelsea vai ser fundamental, vai ser muito interessante, tá? Vamos verificar o must-win dos favoritos, porque a gente no handicap asiático vai tentar pegar no HT e no FT. Eu vou tentar quebrar isso. Eu percebi que se eu entrar no, por exemplo, ao invés de entrar no -1 FT, teve muito void, eu entro menos 0,25 ou 0,5 HT, ou menos 0,25 no FT, ou menos 0,5 FT. Entenderam? Eu vou dividir isso daí. Eu vou pegar minha stake e vou dividir isso daí. Eu percebi que eu tive red demais e muito void. Então, e qual é o objetivo? É sempre você tentar extrair o melhor baseado na tua experiência passada. Eu posso cometer erros e vou cometê-los, não tenho a menor dúvida, mas eu vou evitar que sejam os mesmos erros. É por isso que eu anoto tudo que eu faço, tá certo? Mas vamos lá, galera, façam alguma pergunta aí, pô. Senão fica uma aula monótona demais. Estou falando aqui tem 30 minutos. Bora? Faça alguma pergunta aí, por favor. É uma competição muito traiçoeira. Ainda mais, Jorge, ainda mais porque é apenas o segundo ano nesse formato.
E eu percebi isso ao longo da quinta rodada para frente. O saldo de gols é fundamental, porque acabam times com as mesmas pontuações e por conta de 2 gols de diferença sobe 4 ou 5 posições, né? Por exemplo, ó, o 20º, por exemplo, ó, o 25º, que foi o Dinamo Zagreb, que não se classificou para a fase de mata-mata, ele acabou com 11 pontos. O City, que se classificou, que acabou com 11 pontos, qual foi a diferença? O saldo de gols. 1 ponto a mais do Dinamo Zagreb deixaria ele em 20º. Ele ficaria entre a Juventus e o Celtic. Então, os jogos under, eu nem vejo uma competição under, tá? Porque a competição teve uma média de 3,17 gols nessa fase da liga. Eu não vejo essa competição como competição under, de todo. Competição under, para mim, é o over 2,08 para baixo, que é, por exemplo, como se fosse a competição 12,16 para baixo, perdão. 2,08 já é o valor da Série B. Tá? De 2,20, 16 para baixo, certamente é uma competição under, tá? Essa, para mim, não é uma competição under. Obviamente que a gente trabalha com média, há jogos que serão mais unders que o outro. Mas a tendência aqui, na minha opinião, tá? Vai ficar gravado, é que esse over seja mais alto. Eu acho que esse over vai ser mais alto. É o que eu acho. Tá? Posso estar muito enganado. Por quê? Porque as equipes percebem que, cara, eu não sei se ficou mais ruim. Eu não gostei. Eu não gostei no ano passado. Tá? Nas primeiras 4 rodadas a gente se deu mal, mas depois a gente acabou se dando bem. Eu acho que esse ano vai ser melhor para nós do que o ano passado, porque os times, eles estão mais atentos e já sabem o que precisam. Porque a maioria dos times estava assim, meio, ó, chegou no final. O próprio Paris Saint-Germain, que foi campeão, ele foi 15º, com míseros 13 pontos, 2 pontos a mais que o 25º. Olha aí. E ele venceu os 3 jogos nos últimos 5 jogos. Entendeu? Por exemplo, a Juventus, que conseguiu ficar com 12 pontos, ela teve 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Então, eu estou achando que ó, o City é que foi entre lá e cá. Ela precisou e foi para o último jogo, precisava vencer, de qualquer jeito. E ainda contar com os resultados dos outros. O Bayern de Munique ficou em 12º. E mesmo assim, nos últimos 5 jogos, ele teve 4 vitórias e uma derrota. Então, vejam, os últimos 4 jogos para nós foram muito bons. Muito bons mesmo. Os primeiros 3, péssimos. A quarta rodada, mais ou menos. Foi negativa, mas um negativo normal. Eu estou achando que o que aconteceu nos últimos 4 jogos vai se expandir nos 8 jogos. Entendeu? Então, eu acho que vai ser melhor para a gente, sim. Nós temos que ir bem preparados. E para quem está chegando agora, eu trabalho no ambas marcam, no handicap asiático negativo e positivo. Nessa competição, invariavelmente eu vou trabalhar muito mais negativo que positivo. Positivo eu trabalho mais em competições under. Série B brasileira é uma delas. Sou Série B brasileira. Eu trabalho com gols over asiáticos, HTFT. O handicap também é HTFT. E cantos asiáticos, HTFT. Tá? O que eu achei muito baixo foi a linha de cantos. 9,53 eu achei muito baixo. Espero que aumente. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Separar. A partir do momento que o negócio começar, segunda, terceira rodada, quarta no máximo, a gente vai dividindo quem são os primeiros, os que estão disputando os primeiros 4 lugares, que tem vantagem para ir até o final jogando em casa, diante de todos os outros. Só na semifinal que o quarto perde para o terceiro e o segundo perde para o primeiro, né? Então, tem uma vantagem muito grande em ficar os 4. Tem uma vantagem enorme em ficar entre os 8. Quem são essas equipes? Então, a gente vai dividir por blocos. E, consoante esses blocos, o mercado faz a mesma coisa. Só que a equipe do bloco um, ou do bloco A, digamos assim, vai jogar com a equipe lá de baixo. Então, quanto maior for essa diferença, o handicap vai estar uma linha mais alta. Como é que a gente vai quebrar isso? Quebrando o handicap. Nos arriscando mais em handicap asiático no HT, tá? Mas eu tenho método para isso, quem me conhece sabe. Mas na Champions League eu não fazia isso com tanta frequência. Vou passar a fazer mais, inicialmente com os take reduzido. Calma aí que tem uma pergunta. Onde é que está o cursor? Cara, vocês têm que fazer pergunta. Vocês fazendo pergunta, o negócio melhora.
O handicap, qual é a relação do handicap com o mercado over? Total. Os meus 4 métodos, é, eles são, estão interligados entre si, né? Por quê? Se eu estou atrás de gols, é porque, né? Muitos gols, é porque o quê? Né? É porque é o empate? Não. Invariavelmente tem uma equipe superior do que a outra. Se uma equipe é muito superior do que a outra, eu quero que ela ganhe, eu vou dar uma desvantagem para ela. Por exemplo, o handicap asiático -1. Eu preciso que essa equipe, que o Real Madrid vença o Marselha por 2 gols de diferença. Então, quanto maior for a linha do handicap, né, negativo, né, é menor, né, -1, -1,5, mais gols ela tem que fazer. Então, eu trabalho com isso, entendeu? Quanto mais desvantagem eu estou dando para um time, é que eu quero que ela mais faça gols, tá certo? Você vai ver lá como é que eu trabalho. Eu trabalho de 0,5 a 2% da minha banca no live, só que muito dificilmente eu boto 2% uma vez só. Eu pego esses 2% e vou diluindo nos meus métodos complementares, essa era a palavra. Eu tenho 4 métodos. 3 deles, com exceção de cantos, 3 deles têm 75% são as variáveis são as mesmas. A análise é que é outra. Cada método meu tem 36 variáveis, só cantos que tem 27. Mas os meus primeiros 3 métodos, 75% das variáveis são as mesmas. O que muda é a análise e até o valor da pontuação da variável, mas as variáveis são as mesmas, entendeu? Isso aí. Mas nesses jogos, as linhas são multiplicadas. Não, depende, é o que eu estou te falando. Depende, não é bem assim. A gente tem como quebrar isso. Por exemplo, o handicap asiático do. Ó, eu estou com o mercado aberto já aqui. Quer ver? Ó? Quando você trabalha no mundo do handicap, você tem como quebrar isso. Como você vai dar uma desvantagem para um time, você consegue pegar uma odd maior, não é? E não precisar de tanto. E a vantagem do handicap tem muitas linhas que o dinheiro volta para a tua conta. Então, eu tô no Real Madrid, ó, Real Madrid, Marselha, a linha está alta, está pagando -1,5 FT, ele tem que ganhar por 2 gols de diferença. Mas, se eu pegar no HT, como aqui vem no HT, por exemplo, isso tudo para o live, né? Tem que ter volume e tal. O HT está pagando -0,75, HT é odd de 2,12. Se o Real Madrid vencer por 1 golo, eu ganho meio green. Se vencer por 2 gols no primeiro tempo, eu ganho 2,12. Entende? Então tem muito jogo aí. Tem muito jogo aí. Tem muita oportunidade. Acontece que tem uma variável muito importante que se chama must win. E no ano passado, com exceção dos primeiros 3, basicamente 4, Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão e até um Atlético de Madrid, o resto não estava nem aí para a hora do Brasil, não. Tá? Não estava mesmo. Os caras estavam nem aí. Tanto que os grandes times tiveram que ir para. Ó, olha aqui, ó, o Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain, City tiveram que participar da fase 16 avos de final. Se ferraram por conta do must win. Esse que eu estou falando. O grande segredo, na minha opinião, nesse ano, vai ser a questão do must win. Beleza? Então é isso. Falei tudo que eu queria falar em 40 minutos. Agora, aberto a perguntas. Vamos embora. Podem perguntar no áudio se quiserem. Dilo, Alexandre, tem gente entrando e saindo. Vamos embora. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Como está o chat? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria. Falei da rodada. Cuidado nas escolhas dos jogos. É isso mesmo. A primeira rodada vai ser ótima para nós. Vai ficar dividida em 6 jogos por dia. Isso é lindo. Sendo que vai dividir ainda 2 jogos, 1h45 do Brasil e depois os outros 4 às 16 horas. Se fosse sempre assim, seria maravilhoso. Não acho que vai ser, tá? A competição apresentou uma coisa também, que olha só que interessante, no ano passado. Na fase de liga, 50% dos times de em casa venceram, só houve 16% de empate e 34% venceram os times de fora. Ou seja, faltou casa muito, muito grande. Muito poucos empates. Muito poucos empates. Ok? Beleza? Então, turma, fiz o sorteio no início, não é? O vencedor
do boné foi o Thiago Gomes. Vou mandar a mensagem para ele. Ele até entrou no início, mas depois acho que deu algum problema e saiu. E o Ricardo, que já até mandou mensagem, entrou, ele ganhou essa raquete. Né? Foi que eu trouxe lá do US Open, conforme prometido, sorteio feito. Beleza? Daqui a pouco darei as instruções para eles. Turma, demorou 40 minutos, disse que ia ser de 45 a 1 hora. Eu preciso agora de retorno de vocês. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Vamos que vamos. Eu não vou fazer power ranking, porque eu não gosto de fazer power ranking. A gente sabe, está mais cansado de saber quem são os favoritos, né? É mais ou menos a mesma coisa do ano passado. Liverpool vem muito forte, não quer fazer o que aconteceu no passado, né? Atalanta é um time enjoado. Temos times, pô, Bayern de Munique. Eu vou ficar falando aqui, a gente sabe quais são os principais times. Tem times demais para os 8 primeiros, isso é muito bom. Tomara que esse must win eles levem a sério e a gente veja uma competição muito boa, né? De cara, a gente tem um belo jogo, a Paris Saint-Germain-Atalanta. Olha só, tá, falta muito tempo, ó. A odd do 275 já está em 89. Excelente isso daí. Excelente isso daí. Excelente mesmo. É jogo para. Olha, o Liverpool Atlético de Madrid, o over 2,25 já está quase uns 50. O 2,5 já está uns 7,2. Isso aqui vai variar muito, né? Ainda. Mas e pegar um 2,25, 2,5 aqui, o Liverpool que tem feito e sofrido gols, tudo bem que não sofreu contra o Arsenal. Eu até tive rédea, né? Treino ambas marcam, mas teve volume para isso, né? Para sofrer gol. Agora, esse jogo aqui, Bayern de Munique e Chelsea, é maravilhoso. Não está aberto ambas marcam ainda. O over está na linha do over 3, mas o 2,75 já está em 68. A minha odd mínima de entrada no 2,75 no live é 1,76, quando o jogo está 0-0, né? Qual a importância de ter informações de campeonatos passados para levar para essa temporada? Muito importante. É exatamente o resumo aqui todo da minha live, né? É importantíssimo, porque a gente vivenciou a temporada ano passado, foi a primeira vez, agora vai para a segunda. A gente sabe são os cortes, nós e os times e o mercado. Então, o corte foi com 11 pontos, alto em time em saldo de gols, né? Teve equipe com 11 pontos, não ficou em 24. James Zagreb, por exemplo, que teve a mesma pontuação que outros três. City, Sporting, esqueci o outro agora, momentaneamente. Ou seja, o corte é 11 para 12, tá? Se não fica fora. O corte do oitavo foi 16, teve três times com 16, o nono ficou com 15. Ou seja, do oitavo, sétimo e sexto com a mesma pontuação, o que salvou foi o saldo de gols. Então a gente sabe a linha de corte, garantia 17 e 12 embaixo. Olha só o que a gente está trazendo, entendeu? É muita informação, é muito importante. A gente tem que analisar. Os plantéis mudaram? Alguns mudaram muito. O City está em reformulação, mas ele tem time para ficar até entre os 8. Ah, começou mal a temporada. Champions é outra história. Né? Sempre é outra história. Muito importante. Porque a gente começa a perceber, será que agora as primeiras 3, 4 rodadas vai repetir o padrão do ano passado? Vamos ver. Lembrando que é uma competição extremamente, né, difícil de analisar, porque é nova e agora nós temos muitos times novos, né? Muitos saíram, muitos vão entrar. Esses times que vão entrar são mais ofensivos? A gente vai. É por isso que a gente tem que fazer a maior parte dos jogos. Quando eu digo fazer, trabalhar, não entrar também é trabalhar. Você assistir o jogo e estudar tudo e não fizer uma entrada, você está trabalhando. Você tem que conhecer como é que esse Paphos lá o time do Chipre, onde tem 5, 6 brasileiros, até um deles é o Davi Luiz, vai se comportar. Né? Olha com quem que o Paphos vai jogar na primeira rodada. Paphos, estou nem encontrando ele aqui. Vai jogar contra o Olympiacos. Melhor não podia. Um jogo difícil pro Olympiacos. Nós temos uma vantagem. Nós começamos a fazer a pré-Champions desde a primeira rodada. Então, eu já fiz o Olympiacos 6 vezes. Tá? Eu já fiz o Paphos 4 vezes. Então, eu já fiz esse karate aí, ao mate aí, 3 vezes, tá? O Galatasaray também fizemos.
4 vezes, e assim sucessivamente. O Copenhagen a gente faz na Dinamarca e fizemos ele chegar aqui. Ou seja, muitas dessas competições nós estamos acompanhando no fim de semana. Não, não, tirar parâmetro só do campeonato do país, não. Esquece. Aí não. Não. É um complemento. Só do país não dá. Aí é outra história. Tirar parâmetro só do campeonato do país, esquece. Isso não existe. Muitas pessoas fazem isso, é um erro muito grande. Não é descartar, mas você não pode levar aquilo muito em consideração, porque, vamos lá, uma coisa é o Chelsea jogar contra o Wolves, outra coisa é o Chelsea jogar com o Bayern de Munique, né? Uma coisa é o Copenhagen jogar com o Aarhus, um Brøndby, outra coisa é ele jogar agora em casa com o Bayer Leverkusen, né? Então, temos que ter muito cuidado. É uma mistura. Como é que essas equipes fizeram ano passado? Se houve muita mudança de treinador, por exemplo, o Real Madrid. O Real Madrid, grande Carabag. Quantas vezes nós fizemos o Carabag, Gilo? Umas 5 ou 6 vezes, entre live e pré-live. Então, eu tenho muita informação desses times que estão indo pela primeira vez. Mas muita informação. Não é pouca, não. É muito estudo. Então, é o que eu falo. É uma competição de longo prazo. Acontece que a maioria das pessoas vem Champions, ficam deslumbradas, isso era o meu aviso final. Ficam deslumbradas e fica aquela coisa, vamos lá, hoje 40, hoje 35. Meu irmão, não é assim. Vocês querem ver uma coisa? Tem uma competição interessante, um mercado interessante, que é o mercado de longo prazo. E eu não tenho esse hábito de fazê-lo, tá? Mas eu tenho muitos amigos meus que fazem. O Casim é um deles. Mas eu acho interessante olhar para a gente saber o que que o mercado está apontando como favorito. Hoje é o Barcelona. Se o Barcelona ganhar, você ganha 7. Hoje está 7, 0,7. Em segundo é o Liverpool, 7,18. Eu já não concordo com isso. Para mim, o Liverpool é mais equipe que o Barcelona. O Paris Saint-Germain é o terceiro, ó, 7,67. O quarto, o Arsenal. O quinto, o Real Madrid. Depois vem os outros 30 competidores. Mas o Bayern de Munique, para mim, está pagando 13. Altíssimo valor, se for comparar aqui com o Barcelona. Altíssimo valor. É uma coisa interessante de analisar, entendeu? Uma coisa. Entrar no, no Bayern de Munique desse, tá jogando fino. Luiz Dias, entende? Eu acho que com o Luiz Dias, o Kane deve ser o melhor marcador da Europa mesmo. Tá gravado, hein? Tá gravado. Então, é uma outra competição. Você pensa, o Copenhague, 25 vitórias em casa, vai jogar. Não, esquece. Vai jogar com o Bayern Leverkusen. Pô. Ah, o Bayern Leverkusen está com problema. O carequinha lá, o Teg, foi embora com 3 jogos. Quem vai entrar no lugar dele? Hoje eu não vi. Estava estudando aqui para quem não vi. Daqui a pouco eu vou ver. Eu faço o Leverkusen. O Real Madrid, com o Xabi Alonso, vai ser um novo Leverkusen? Melhorado? Com um time melhor? Ele vai implantar o que ele implantou no Leverkusen no Real Madrid? Pô, se for isso, vai ser maravilhoso. Com jogadores melhores? Só que tem que dar tempo ao tempo, né? Quantos anos o Ancelotti ficou lá? 4 anos, né? Foi? 4, 5 anos, eu não sei. Por aí. Então, o City está se reformulando. Tem que ter cuidado. O Liverpool se reformulou para melhor. Porra, e é um time que está marcando e sofrendo. Esquece o último jogo. O Arsenal está jogando bola também. Não era para ter perdido o último jogo. Não era. Era para ter vindo ambas tranquilamente. Então, são essas nuances. Você tem que se tornar especialista. Não tem jeito. Ah, eu conheço as 36 equipes? Cara, conheço. O Slava de Praga vai jogar com o Bodo Glimt. Esse jogo é um jogo de Europa League, que está dentro da Champions. Bizarro. Nós fizemos todos os jogos Slava de Praga até aqui, o live ou pré-live. Então, os 6 jogos eu fiz dele. Bodo Glimt é dos times que eu mais gosto de fazer. Eu faço Noruega e também fiz ele para chegar aqui. Esse jogo, certamente eu vou fazer. Olha só, o menos 0,25 FT Slava de Praga está pagando 80. O over 275, que está no over 3, ó, o over 275 FT, já estão 7,3. Então, o que que eu falo para vocês? Primeiras 2, 3 rodadas, esquece pré-live. A partir da terceira, quarta rodada, só se times grandes estiverem jogando com tal. Beleza? Sem pré-live no início. Sem pré-live no início. Porque aí eu concordo, não tem como pegar.
Por exemplo, ó, Benfica Karabag, o handicap asiático está menos 1,75 FT. O jogo pode acabar 5-0, não entraria de jeito nenhum. O menos 1,75 quer dizer que o Benfica tem que ganhar por 3 gols de diferença. Se ganhar por 2, é meio green. Acho muito alto. É um jogo que eu vou fazer. Na realidade, a primeira rodada a gente vai fazer todos os jogos com muita tranquilidade, né? E na segunda rodada vai ser um sufoco, não vai dar para fazer todos os jogos. Não vai dar para fazer todos os jogos. O máximo que eu consigo fazer no live é 6 salvo erro, na segunda rodada vamos ter 7 jogos no mesmo horário. Pelo menos até agora, né? Pode ser que eles mudem. Mas 7 jogos no mesmo horário não faz de jeito nenhum. Meu, ma- o meu ideal é de 3-4. O que eu mais gosto são 2 ou 3, né? Mas o ideal é de 3-4. Faço muito isso. Bundesliga, 2, 3 jogos ao mesmo tempo, mais um outro jogo. Mas o máximo é 6, mas não tem a menor dúvida, é impossível nesses 6 jogos eu, por exemplo, ir atrás dos cantos. Eu deixo os cantos um pouco para 15, 20 minutos. Muito dificilmente eu consigo observar tão bem nos 6 jogos os meus 4 metros ao mesmo tempo, né? Então os cantos eu deixo um pouco. Mas eu tenho um ranking aqui e tal, mas qual jogo que eu quero entrar primeiro em canto e tal? Eu faço até isso, tá? Mas se começa a sair canto em muito jogo ao mesmo tempo, dá uma atrapalhada aí o que eu já sei, deixa os cantos lá. Eu tô no meu 8º ano, né? Eu vou para depois e tento pegar o canto lá no HT nos últimos 10 minutos e tal, ok? Mas não dá para abarcar tudo ao mesmo tempo. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Não faz nada. Mas eu, como eu já vou com gatilhos, eu vou preparado. Qual é o melhor dentro do jogo A? Qual é o melhor naquele momento que o mercado está me dando? E o que bateu na minha pré-análise, isso está no protocolo Portuga, o que que, qual é o meu melhor método para aquele jogo? Aí eu já entro no gatilho. Eu estou no gatilho no ambas marcas, ou seja, só estou esperando bater a odd para entrar. Então, cada jogo já tem um gatilho ali. Eu vou com os cenários todos montados, né? E é assim que eu consigo fazer os 6 jogos. Não é chegar e olhar, o que que eu vou fazer? Não. Tem gente que chega com 2, 3 minutos, depois que começou o jogo. Não. Com 10 minutos, eu já está com tudo montado. Tudo montado. Beleza? É assim. Isso aqui é uma profissão. Dá dinheiro? Dá. Vai ter meses negativos? Vai. É só vai ganhar dinheiro? Não. Quem fala isso é mentiroso. Tá? Mas dá dinheiro. Só que dá muito trabalho. Pelo menos da forma como eu trabalho, dá muito trabalho. Eu não vejo de outra forma, porque não tem outra forma. Tem várias formas de você chegar lá, mas uma forma que não dê trabalho, eu não acredito. Entendeu? Pode ser mais ou menos trabalho, você pode estar mais ou menos automatizado, mas dá trabalho. Você tem que estar sentado aqui 7, 8 horas, né? Não começa o jogo quando você, quando o jogo começa, o trabalho é bem antes, durante e depois. Beleza? Mas bora lá, turma. Faltam 7 minutos para chegar 1 hora. Vocês querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Vamos embora. Perguntem. Uma pergunta pagando. Gilo, faz alguma pergunta. Alexandre, pergunta alguma coisa aí. A tua explicação foi muito boa, Bruno. Não tenho o que perguntar, cara. Ah, tu tá de sacanagem. Valeu. Pô, pô, já te acompanho, né? Então, É. Não, jogo grande é bom, cara. Jogo grande é bom. Jogo grande é bom. Porque você não precisa de tantas oportunidades para a bola entrar. Entendeu? Eu gosto de jogo grande. Gosto de um jogo grande. Porque aí eu posso pegar até um handicap exército HT. Coisa que eu não fazia. Há 3 anos atrás eu não fazia. E eu ainda faço pouco, hein? Ainda faço pouco. Beleza? Então bora lá. Vamos encerrar. Querem fazer mais uma pergunta? Fiquem à vontade. Se não, amanhã, deixa eu ver a nossa grade de jogos amanhã. Já está lá desde segunda-feira, né? Toda segunda-feira de manhã eu coloco a grade de jogos até segunda, até o próximo domingo. Lembrando que sexta-feira eu não trabalho. Amanhã, dia 4, vamos fazer 3 jogos. Às 13h45 do Brasil, 19h45 de Lisboa. Vamos fazer Bulgária, Espanha, Eslováquia, Alemanha,
Países Baixos, Polônia, e ainda vou fazer o quarto jogo às 19 horas, 23 horas de Portugal, Amazonas e Remo. E o Kaique, que trabalha comigo, vai fazer às 9h30 Brasil-Chile. Ok? Então eu vou fazer quatro jogos amanhã. Beleza? Valeu, turma. Muito obrigado. Vamos que vamos. Dia 16 começa a Champions. Faremos praticamente todos os jogos da Champions no Discord. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima. Bons estudos para nós. Fui. Valeu.